Seja muito bem-vindo. Você está no canal 144.000. Obrigado por participar de cada um dos nossos vídeos. Faça bom proveito e bons estudos. As Centúrias de Nostradamus. Livro das 100 Profecias. Conselheiro de três reis da França, Henrique II, Francisco II e Carlos IX, e homem de confiança da rainha Catarina de Médicis, Michel de Nostradam, mais conhecido como Nostradamus, foi certamente uma figura excepcional. Formou-se em medicina, mas dedicou muito do seu tempo à astrologia, à alquimia, à teologia e à literatura. Nasceu na cidade de Saint-Rémy, na França, em 14 de dezembro de 1503. Ainda bem jovem, depois de aprender latim, grego, hebraico, matemática e astrologia com seu avô materno, Michel matriculou-se na Escola de Medicina da Universidade de Montpellier em 1525. Com 22 anos, começa sua carreira de médico. Fica 4 anos em Bordeaux, onde combate uma epidemia de peste em condições muito precárias. Fixa-se depois em Agen, onde se casa e tem 2 filhos. Mas a peste não respeita ninguém. E é assim que Nostradamus fica sem família. Passa algum tempo viajando pela Itália e depois volta para Provença, sua cidade natal, para descansar e recuperar-se. Lá combate a peste de 1546. Sua parada seguinte foi a cidade de Salon-de-Croix, onde se casa novamente com uma viúva, Ana Gemela, e tem 6 filhos. O primeiro deles é César, ao qual mais tarde dedicaria as primeiras centúrias. É nessa época que começa a escrever suas centúrias e outras mensagens proféticas, mas receoso de incorrer em desagrado e perseguições, prefere adiar sua publicação. Seu desejo de vê-las conhecidas, porém, é muito forte. Manda-as então para a impressão e, em breve tempo, suas profecias se tornam famosas. O rei Henrique II da França convida-o a fazer parte de seus conselheiros em 1556. Com a morte de Henrique II em 1559, prevista na Centúria 35, continua como conselheiro de Francisco II e depois com Carlos IX. É o período em que a estrela de Nostradamus brilha com mais força. Sua fama de médico e adivinho ultrapassa as fronteiras da França. De todos os cantos da Europa, chegam celebridades para conversar com ele. A saúde de Nostradamus, entretanto, não acompanha todo esse brilho. Já havia alguns anos ele sofria de artrite e gota. Em meados de 1566, sofre um forte ataque de hidropsia, acúmulo de líquido nos tecidos. No dia 1º de julho, chama um criado e pede-lhe para arrumar o quarto, pois não estaria mais vivo ao alvorecer do dia seguinte. E assim foi. Nostradamus morreu em 2 de julho de 1566, sendo sepultado de pé,
para que ninguém pisasse nos seus ossos. Numa das paredes da igreja dos Cordeliers, em Salon. Alguns anos antes ele fizera uma profecia que o tocava de forma particular, a sua própria morte. Foi enterrado rigorosamente de acordo com os preparativos que ele próprio organizou. Junto a seu corpo, pediu que fosse colocada secretamente uma placa de metal com uma determinada data. Uma das lendas sobre Nostradamus dizia que todo aquele que bebesse utilizando a caveira de Nostradamus, como se fosse um copo, conquistaria a capacidade de também predizer o futuro. Porém, essa mesma lenda dizia que essa conquista duraria poucos segundos, pois seu autor em seguida tombaria fulminado pela morte. Em maio de 1791, durante a Revolução Francesa, o túmulo de Nostradamus foi aberto por soldados bêbados. Ao abrirem o caixão, ficaram espantados com a placa que lá estava, que dizia maio 1791. Um dos soldados desafiou a lenda e tomou vinho no crânio de Nostradamus e foi atingido por uma bala perdida, morrendo instantaneamente. Seus restos foram, então, reenterrados em outra igreja de Salum, a igreja de São Lourenço, onde permaneceram até hoje. As centúrias de Nostradamus foram escritas em linguagem bastante hermética. Ele conhecia com perfeição as línguas clássicas. Utilizou esses conhecimentos para apresentar suas mensagens proféticas de forma acessível e a poucas pessoas. Lançou mão também de alguns truques, como a inversão de letras, sua substituição por outras anagramas e alcunhas, dificultando o entendimento de sua obra pelos estudiosos. No total, as centúrias são 12. 3 delas estão incompletas. As de número 7, 11 e 12, as centúrias devem ser acrescentados os presságios escritos entre 1550 e 1566, e as outras profecias encontradas, parte em cartas enviadas aos reis e outras personalidades com as quais Nostradamus tinha contato. E esse foi mais um vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Também, se sentir à vontade, se inscreva no canal 144.000 e nos ajude a levar o conhecimento a muito mais pessoas. E obrigado por estar aqui conosco. Namastê!